Passamos do crime ao plano da extorsão ao plano de saúde, que chega a ser uma extorsão legalizada. Doutora Rosana Chiavassa, que para mim é a que mais entende de plano de saúde, que mais brigou contra plano de saúde, os caras quando ouvem falar o nome dela, ficam de cabelo arrepiado. O Senado debate essa semana a ampliação da Agência Nacional para os Planos de Saúde. Primeiro que eu acho que essas agências reguladoras têm tudo gente que já foi do sistema. A Agência Reguladora Elétrica, a ANEEL, está cheia de gente que já foi de elétricas, Eletropaulo e tal, e que eletrocutaram o agente há muito tempo atrás. A agência de saúde tem um monte de cara que foi do sistema privado que tem esses planos de saúde, entendeu? Isso aí, primeiro, que devia ser proibido isso. Devia ser proibido. Quem já foi do sistema não podia participar de agência reguladora. Agora, como o debate é no Senado, né, eu também fico com o pé atrás que o maior lobby, um dos maiores lobbies que existem no Senado é exatamente dessas empresas médicas aí, que existem aí. A senhora como é que observa esse debate? Pelo menos já é alguma coisa, né? Mas o primeiro item a ser definido, que o cara para ser de uma agência reguladora de qualquer coisa, não pode ter tido cargo privado. Acabou, começa por aí. Porque senão tem conflito de interesse. Tem cara que foi presidente de hospital e virou presidente de plano de saúde. O cara foi presidente de hospital, virou presidente de plano de saúde. Como é que pode ser? Não dá. Aí eu vai para a agência reguladora, aí, quer dizer, mas o que é que pode acontecer em relação a alguns planos que são realmente extorsivos, né? E você não pode fazer nada, porque isso é transformado em lei, e a lei é lei. E aí você não pode reclamar. Agora, a senhora confia que seja um passo positivo esse? Dá para ter esperança ou não, pelos lobbies que nós temos no Senado? Bom dia, Agostinho, bom dia, Datena, prazer te ver, falar com vocês. É muito complicado, você tem toda a razão quando você fala que não deveria estar na ANS pessoas egressas que saíram dos planos de saúde. Eu continuo, eu digo que depois que está lá, volta para os planos de saúde, né? Principalmente dependendo da atuação. Então, a justificativa governamental é que precisam de pessoas com expertise para isso. Mas não dá para acreditar que num país como o nosso, do tamanho do nosso, com tantos técnicos, só eles que saíram das grandes operadoras é que servem para exercer esse papel. Então, de fato, está mais do que na hora da Agência Nacional de Saúde reformular os seus padrões, ou o Ministério da Saúde mesmo, proibir que haja esse intercâmbio. Sai da operadora, vai para a ANS, sai da ANS e volta para a operadora, né? Então, realmente, no mínimo, causa uma estranheza para a população e a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha de que tem alguma coisa errada. Com relação a essa lei, de fato, lei aprovada é para ser cumprida, embora no Brasil algumas leis correm na boca popular que não devem ser cumpridas, né? Eu particularmente acho um absurdo, porque lei é lei. Já foi aprovado na Câmara de Deputados. Eu vou ousar dizer que o Senado vai aprovar e vai deixar a bucha para o presidente, porque haverá repercussões. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Existem doações em campanhas, né, para todos os candidatos, partidos, etc., de grandes empresas. Então, eu acho que é um grande jogo que está sendo posto aí. Não dá para falar que os senadores não sabem a repercussão de uma lei dessa, e querendo ou não, Datena, estamos falando de 50 milhões de brasileiros que vão aplaudir esse projeto de lei se virar lei, né? Então, eu acho que é mais um trunfo eleitoral, dependendo do resultado final da votação,
do que qualquer outra esses coisa. caras não são manés, né? Esses caras não são manés. Tem caras que se eternizam no Senado, mas eles sabem que depende do voto deles um projeto que pode beneficiar muita gente. Vale a pena receber apoio de campanha de forma financeira ou vale a pena você receber o voto de quem vai botar o dedão na urna? Porque Então, eu queria fazer questão, eu não sei se a votação é aberta, para dizer quem votou a favor do povo ou contra o povo em relação a essa lei. E o que é que pode mudar para o bem do povo dessa lei. Eu quero dar nome por nome dos 81, 83, sei lá quanto tem lá. Eu quero fazer questão de dar o nome de cada um que votou a favor ou contra a lei desses planos de saúde, porque a senhora sempre disse, a senhora sempre, na maioria das vezes, ganhou ação contra plano de saúde. Mas a última lei, a senhora falou assim, não tem jeito. Está tão bem feita essa lei contra o povo que não tem como entrar contra. Então, o que pode voltar atrás, mudar, e na hora de pacote de bondades, o cara tem que pensar, vale a pena eu receber doação de campanha ou vale a pena eu ficar do lado do povo e ter o voto do povo agora? Qual o peso é maior? Eu quero ver deputado por deputado se vai votar a favor ou contra essa lei, o que muda essa lei, e depois eu vou abrir perguntas para o ouvinte que tem dúvidas pra caramba sobre plano de saúde. Inclusive, Datena, é algo que pouco é falado, se esta lei passa, necessariamente ela vai repercutir no SUS. Porque, óbvio, que se uma operadora é obrigada a pagar todos os tratamentos, o SUS também o será. Então, o impacto desta aprovação é muito grande e é de extrema popularidade aprovar uma medida dessa de acabar com o rol da ANS e, por reflexo, favorecer todos os outros milhões de brasileiros que têm que usar o SUS, né? Eles não têm outra alternativa. De que é essa lei, hein? De que é o projeto de lei, hein? Eu não sei te dizer de cabeça. João, de que é o projeto de lei? Descobre aí. Eu quero falar o nome do cara. Aliás, esse projeto de lei ainda define uma parte importante que eu estou vendo aqui, que as operadoras se sujeitem à lei de proteção do consumidor. Eu pensei que já era sujeita. Se isso passar, então, claro que muda a vida do brasileiro, né? Então, ela obviamente, ela está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, à Lei de Planos de Saúde. A Lei de Planos de Saúde, Datena, fala no artigo 1º que tem que atender todas as doenças catalogadas no Código Internacional de Doença, o CID. Agora, depois que aprovaram a lei, é que veio a ANS trazendo este rol que diminui a própria lei. Então, assim, o Brasil funciona assim, tem uma lei que como é que muito pode boa. Uma agência reguladora, como é que pode uma agência reguladora que tem que regular para o povo, regular para o plano de saúde? É porque a maioria dos caras que trabalham da agência reguladora passou pelos planos. E depois, se de repente aprovar coisas interessantes ao plano e contra o povo, elas voltam para o plano. Como é que pode uma agência reguladora que tem que regular os planos de saúde, defender o povo contra os planos de saúde, advogar a favor do plano de saúde e ferrar o povo? Doença é doença, pô. Quando você assina um plano de saúde, o plano de saúde tem que responder por tudo. E acabou. Ah, isso não pode, isso não pode. Como é que a agência reguladora regula a favor dos planos de saúde e contra o povo? A agência reguladora do que é isso aí? Pois é. E eu vou além, né, Datena? De novo, estão mexendo nisso, falam que tem que ter a transparência e a informação do Código de Defesa do Consumidor, e já que estão mexendo, eles podiam obrigar as operadoras a mandar para o consumidor o demonstrativo das contas hospitalares, né? Porque você que estava lá no hospital, você sabe se você tomou alguma injeção, se você fez fisioterapia, se você fez fonoterapia. Por quê? Para você checar e ajudar o controle disso tudo, olha, né?
Eu vou te contar uma coisa, o povo brasileiro é um povo honesto. Então eu parto do princípio que eu sou um cara honesto. Se eu não fosse, eu faria como político aqui. Não, eu sou honesto e tal. Faria como político. Acho que é por isso que eu não entrei na política. Eu não vou dizer, olha, eu sou desonesto. Não, eu faria de conta que eu era honesto. Mas eu sou um cara que tenta ser honesto o mais próximo possível da honestidade. Não sei se eu sou 100%, mas eu tento ser. Eu ia fazer o tratamento da minha mulher e eu procurei um médico para fazer o tratamento. O cara cobrou, por exemplo, 130 paus do plano de saúde. Eu falei, você está louco? Para dar uma injeção você vai cobrar 130 pau? Entendeu? Eu contestei, eu não ia nem pagar, o plano de saúde que ia pagar. Entendeu? E procurei um médico que fez por 1/3 disso, nem 1/3 disso. Quer dizer, eu procurei fazer a coisa mais honesta possível com o plano de saúde. E assim é o brasileiro. Ele quer ser atendido, mas ele não quer que ninguém roube o plano de saúde. Agora, o plano de saúde devia pensar a mesma coisa. Não roubar o coitado do cara que vai lá e gasta o dinheirinho dele para pagar todo mês o plano de saúde. Eu fiz o possível, eu falei pro cara, você tá louco cobrar isso aí? Isso não é possível. Procurei outro médico que cobrasse muito menos. Entendeu? Então, via de regra, o povo brasileiro é honesto pra caramba, pô. Eu também penso assim, olha, a votação vai ser hoje no Senado, o relator é o Romário. Eu acho que temos boas chances desse projeto de lei ser aprovado no Senado. E o Romário é gente boa pra caramba. Eu adoro o Romário. É um cara mais social, né? Ele pensa mais social, no povo não. mesmo. Ele foi minha defesa contra ele foi testemunha de defesa minha contra o Ricardo Teixeira, que me acusou de eu ter o chamado de barata, verme ou coisa parecida. E quando o juiz perguntou pro Romário assim, porque o Ricardo Teixeira queria fazer o estádio do Corinthians, onde eles levaram uma grana desgraçada. Porque tinha o estádio do Morumbi, ele brigou com o Juvenal, mas só para fazer um estádio novo aqui, deu pro Corinthians como se fosse, e falou assim, olha, se não tiver o estádio do Corinthians aí, não tem Copa em São Paulo. Eu falei, esse verme, essa barata, não pode desafiar o estádio de São Paulo. Entendeu? Tá me cheirando falcatrua. Dos 12 estádios da Copa do Mundo, 10 estão sob investigação. E nunca chega a lugar nenhuma. A lugar nenhum essa investigação. Dos 12. Entre eles o estádio do Corinthians, que teve falcatrua pra caramba. Entendeu? Mas dos 12, 10 estão. Aí eu chamei o cara de verme, ele me processou e tal, aí o Romário foi ser ouvido pelo juiz. Ele falou, olha, o senhor vai me desculpar, mas o Datena foi muito leve. Esse Teixeira é um ladrão, é um pi, e não foi um festival de pi. Ele me ligou e disse o depoimento dele. Então eu gosto muito do Romário, acho que é um cara muito legal, tanto que está para ser eleito senador lá no Rio de Janeiro, com uma diferença de votos brutal em relação ao segundo colocado. Bom, doutora, numa entrevista como essa, vale mais a dúvida do povão do que a nossa dúvida. Tem perguntas aí, por gentileza. Vamos lá, a primeira. Bom dia, Band. Bom dia, doutora. Meu nome é Márcia, eu moro na Praia Grande, trabalho no serviço público em Cubatão. Há 30 anos na saúde, e eu já vi muita gente que tinha plano de saúde e que quando não cobria, corria para o SUS, porque daí o SUS fazia o procedimento que o plano não cobria, né? Eu não sei se existe uma lei de compensação. O SUS faz o procedimento e cobra do plano que não atendeu o seu cliente. Tira essa dúvida para mim. Márcia, a pergunta é excelente, obrigada pela oportunidade. E sim, existe uma compensação. Hoje, o SUS, colocando os dados da pessoa, necessariamente vai saber se ela tem ou não plano de saúde. E, portanto, há esta compensação, sim. E aí, o que acontece? Há uma briga no judiciário, porque a compensação não é feita valor por valor. Ou seja, se o SUS paga
R$100, se custa R$100 aquele tratamento, necessariamente o plano de saúde vai devolver não 100, às vezes 90, às vezes até mais, 120, por exemplo. É um cálculo deles que tem dado muita briga no judiciário, inclusive no STF, que é a nossa corte máxima. Mas, de qualquer jeito, há o repasse. Bom, mais perguntas, vai. As perguntas mais inteligentes são sempre do povo. Bom dia, Datena. Bom dia, doutora Rosana. Eu sou o César da Vila Prudente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Rosana e se continua do mesmo jeito ainda. Há uns 30 anos atrás, o IDEC, Instituto de Pesquisa do Consumidor, fez uma pesquisa e constatado foi que os planos de saúde simplesmente foram criados para ganhar dinheiro, mais nada além disso. Eu gostaria de saber se continua dessa forma ainda. Um abração para todo mundo. Olá, César. É interessante sua pergunta. E, na verdade, tem muita verdade na sua fala. Porque, primeiro, o lucro é permitido na Constituição Federal. Há 30 anos atrás, na medicina, não havia um monte de tratamentos que hoje existem. Então, quem criou um plano de saúde lá atrás não achava que ia gastar tanto dinheiro e ter que pagar tanta coisa que hoje se tem como tratamentos e procedimentos. Então, o que eu diria a você se eles achavam que eles iriam lucrar 100%, eu diria que o lucro diminuiu muito, porque os tratamentos hoje são muito caros, como o próprio Datena justificou lá e deu um exemplo de honorários médicos. Mas, claro que continua a dar lucro, senão todos já tinham abandonado o barco, César. Se eles querem pagar menos, deviam cobrar menos, né? Começar por isso. Né? Cobrar bem menos. É verdade. Né? Seria mais justo. É verdade. Seria até uma coisa mais diminui, clara. Né? Nunca diminui, só aumenta. Bom, vamos a mais perguntas aí, meu amigo Ricardo. Põe no rádio aí. Doutora, bom dia Datena, é o Éder, cidade de Praia Grande. Em relação ao SUS cobrar de quem tem convênio e fez o procedimento do SUS, mas a pessoa, tendo ou não tendo dinheiro, o SUS também não é de qualquer cidadão? O cidadão que tem dinheiro e que tem convênio, ele também não tem direito ao SUS? Eu não entendi essa parte do SUS ter que cobrar do convênio, se acredito eu que todo cidadão, independente dele ter dinheiro, convênio ou não, ele tem direito também ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Abraço. Oi, Éder, sensacional sua pergunta, muito legal, dá pra gente ficar discutindo aqui filosoficamente falando. Mas a própria lei estabeleceu que a operadora que tiver um cliente que é atendido no SUS, a operadora tem que ressarcir o SUS. De fato, qualquer cidadão brasileiro, e eu diria até os que não são cidadãos, como os venezuelanos, todo esse pessoal que fugindo de suas terras por problemas de guerra, de política, vem para cá, acabam também tendo o atendimento no SUS. Então, o SUS é universal, é para todos, ricos, pobres, brasileiros e até não brasileiros. Mas há uma lei que tem que ser cumprida, que ditou: a operadora tem que ressarcir o SUS quando o SUS atender alguém que tem plano de saúde. É lei. Mais uma. Olá, bom dia, Datena, bom dia, doutora, tudo bem? É o Antônio de Guarulhos que está falando. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora aí, é o seguinte: eu tenho um plano de saúde há alguns anos já, e agora parece que a história que foi vendida para outro, e todas as clínicas foram descredenciadas. A gente quer um médico não tem, que a clínica não tem, é tudo descredenciado. Eles cobram tudo em dias. Agora tiraram todos os credenciamentos das clínicas e dos atendimentos. Como é que faz uma coisa dessa? Não tem ninguém para cobrar a pessoa, ninguém para cobrar esse procedimento? A gente fica com a conta e pagando, e não tem mais médico, não tem mais nada. Como é que faz? Obrigado e um bom dia a todos vocês.
Oi, Antônio. Sua pergunta traz uma realidade muito triste. Por conta da lei, as operadoras podem descredenciar, sim, hospitais, clínicas e médicos, desde que elas reponham a clínica, hospital, médico, laboratório. E a lei não fala de qualidade. Então, você tem um excelente hospital que é descredenciado e entra um outro hospital que não é tão bom assim. E, infelizmente, Datena, olha que barbárie, o judiciário brasileiro não tem ficado ao lado do consumidor nessas questões. Então, quando há descredenciamento, o judiciário tem falado que a lei permite e pronto. Eu diria o seguinte, Antônio, se você tiver uma cirurgia para fazer e está com problemas, procura ou o juizado especial do bairro onde você mora, ou procura a justiça através de um advogado, tem que se tentar fazer algo. E a gente acompanha ao longo desses anos que a lei está em vigor. Aconteceu isso com o Hospital São Luís, eu não lembro não sei se o Datena lembra disso, quando o São Luís vendeu o seu plano de saúde para uma empresa chamada Advance, descredenciaram o Hospital São Luís. Muitos consumidores foram para a justiça, alguns ganharam, outros não. Enfim, a justiça não é matemática, é casuística e depende de cada magistrado. Mas este é um lado bem perverso dos planos de saúde. Pois é, mas tem a tal de jurisprudência formada, né? Uma coisa me parece meio óbvia, não? Não tem, viu? É vendido por outro, deveria ser assumido por outro. Devia estar na lei então, isso, né? Mas não tem essa coisa mais de jurisprudência formada. Tanto que até pouco tempo atrás era majoritária não tem porque é a favor do povo. Não tem porque é a favor do povo. Eu também acho. Lamentavelmente. Mais perguntas à doutora Rosana, por gentileza. Bom dia, doutora. Bom dia, Datena. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que quando você faz um plano de saúde, se você sair dele por algum motivo financeiro, no caso, que foi o meu caso, eu tive que pagar, puseram meu nome no SPC para eu pagar a carência. Isso é lei? Você não se identificou? Eu pagar a carência? Como assim? Você saiu do plano, você avisou, você pagou multa, você mudou para outra operadora. Da forma como você coloca, fica difícil eu te ajudar. Mas, normalmente, quando se cancela um plano, tem consumidor que simplesmente fala, eu não vou pagar mais e está cancelado. Não é assim que funciona. Está me cheirando golpe isso. Isso aí está me cheirando golpe. Tá estranho da forma como pagar a carência. Tá me cheirando golpe. Eu nunca vi falar em pagar a carência. Nunca vi. Só se ele entrou em outro plano. O Neto, que é um gênio em tudo que ele faz, foi jogando bola, pode fazer uma pergunta de plano de saúde também, porque dependeu muito de plano de saúde já. Pois não, Neto? Não, primeiro, bom dia, Datena. Na verdade, eu estou mudando o meu plano agora. Olha só, coisa maluca isso aí. Porque eu tenho um plano, não vou falar o nome do plano, porque eu não vou dar moral pro plano, porque eu já pago uma fortuna do plano. E o plano está tendo 20% de aumento. Eu estou mudando do plano, estou indo para outro plano, só que eu não vou pagar carência nenhuma, muito pelo contrário. O outro plano aceita, né, numa boa. A única coisa que eu tenho que fazer é, no mês que eu estou com o plano que eu tenho que pagar. Agora, pagar carência, jamais. Uma outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte... Por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, fiz a cirurgia. Legal, o plano pagou, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Só que eu posso operar só depois de 21 dias. Então se eu tiver com uma doença terminal, nesses 21 dias eu não posso fazer uma outra cirurgia? Então, ou não deu certo a cirurgia. Ou não deu certo a cirurgia. Não, estou dizendo, no caso de não dar certo, tem que esperar 21 dias. Não, na verdade é assim, 21 dias é para cirurgia eletiva. É a lei que fala, é a ANS que dá esse prazo. Se for urgente, 24 horas, Datena. Eletiva é aquela se cirurgia for urgente, você pode operar amanhã. Que você não corre risco de morte, aquela cirurgia que você tem que agendar, tá? Isso. E normalmente, isso é importante falar, Datena,
Muitas vezes o médico fala para o seu paciente, olha, é urgente, vamos operar logo. Mas ele não escreve no relatório médico que é urgente. Aí vai para a operadora, como não está escrito que é urgente, ela coloca 21 dias. É o prazo da ANS. Aí você tem que pagar o médico e você tem que pagar o hospital, né? O que não está certo, sendo que eu tenho plano para isso, então eu prefiro esperar 21 dias e fazer isso. Às vezes o médico não escreve porque ele não quer escrever, né? O médico bom escreve, mas às vezes o médico esquece porque ele não quer escrever, depois o plano rejeitou e não explica por quê. Tem que falar, doutor, o senhor tem que escrever que é urgente aí, ó. Né? É isso aí. É mais do que hora, Datena, do nosso povo perder medo de médico, perder aquela coisa de que não pode perguntar nada para o médico, não pode falar nada para o médico. Podemos e devemos. O senhor está falando que é urgente, mas que no papel não está escrito que é urgente, doutor. Nós temos que quebrar esse tabu, Datena. Doutora, como sempre, muito obrigado, um forte abraço à senhora e parabéns por defender tanto assim o consumidor. Abraço grande. Um grande abraço, obrigada. Tchau.